Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou falar aqui com vocês um tema que, na verdade, assim, eu procrastinei para falar, mas é justamente sobre a procrastinação. Quais são os traços que mais têm tendência, né, de procrastinar, e vamos entender o porquê e por que às vezes a gente não sai do lugar e realmente fica nessa coisa da procrastinação, que tem a ver sim com esse traço, entendeu? Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar bem claro que um dos traços que mais tem essa tendência de procrastinar é mais o traço da oralidade e da rigidez. Por quê? A oralidade são pessoas muito mais emocionais, então assim, o ambiente, a situação, aquilo que às vezes ela pode estar passando em termos, né, vamos colocar assim, de inteligência emocional, de emocional, faz com que esse traço ele se retraia em algumas situações da praticidade, né, vamos colocar assim, da praxis mesmo da vida em geral, assim, das coisas que a gente realmente tem que fazer e acontecer, como por exemplo, às vezes você tem que estudar, às vezes você tem que você tem que entregar um trabalho num determinado prazo, você tem que fazer alguma coisa que te coloca ali um limite. E o traço rígido, por exemplo, junto com o oral, quem tem bastante oralidade e rigidez, que oralidade quase todos os traços têm, só que tem pessoas que têm mais oralidade do que, por exemplo, outros tipos de traços, às vezes mais do que uma psicopatia. Quem tem muita psicopatia está delegando para alguém fazer as coisas. Quem tem bastante rigidez e masoquismo acaba fazendo, tem muita perna para fazer as coisas, é muito mais difícil não fazer. Agora, quem tem bastante oralidade, vamos falar assim, mais a rigidez, não faz, só que a rigidez tem uma coisa, gente, que não é a procrastinação na rigidez, ela tem muito mais a ver com a excelência e a perfeição, que a pessoa, assim, ela se cobra tanto, isso eu posso falar de causa própria, ela se cobra tanto, 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 que esse traço, né, ele quer que a coisa fique perfeita, não quer que ninguém perceba que ele, por exemplo, tem algum tipo de defeito, tem algum tipo de falha, entendeu? Então, de alguma maneira, ele vai se trabalhar tanto nessa questão que o externo e a própria situação da vida demonstra uma procrastinação, demonstra que aquela pessoa ela para ali naquela tecla. Por exemplo, se uma tecla do seu teclado estiver quebrado lá, um J, sei lá, qualquer um, ela vai parar ali até consertar esse J e deixar esse J perfeito para que esse teclado funcione. Então, para quem está do lado de fora, sente a procrastinação como algo assim, tipo, nossa, mas que absurdo, a pessoa não anda, não faz nada. Não, às vezes é uma defesa psicológica mesmo, né? Assim, é um mecanismo de defesa, principalmente quando eu tô falando aí de rigidez, que faz com que esse ser ele se prepare ao máximo pro mundo. Por quê? O traço de caráter rígido, ele tem uma tendência de querer deixar as coisas todas perfeitinhas. E se as coisas não estiverem perfeitinhas na cabeça dele, como ele faz aquele processo, né, de triangulação, ele vai estar sempre achando que as outras partes, né, do triângulo não vai formar o cateto, entendeu? Assim, então, ele sempre quer ser o cateto perfeito para poder formar uma hipotenusa. Então, quando essa soma dos catetos não chega no valor e no tamanho correto que ele considera para que realmente gere uma hipotenusa, ele não sai do lugar, ele fica ali até achar o tamanho certo dos dois lados para que a conta no final saia certa. Então, a gente não pode confundir, assim, é óbvio que é uma procrastinação no sentido de que as pessoas não tá andando perante os desafios, né, da vida, mas ela tá, porque no fundo o rígido, quando ele tá se preparando, né, para fazer algum movimento, fazer alguma coisa,
ou mesmo assim na questão do trabalho, relacionamento, em coisa e tal, ele precisa dessa coisa. Então, assim, quando você pensa assim em procrastinação e rigidez, a gente sempre tem que ter essa imagem, primeiro que o rígido ele vai fazer essa hipotenusa, ele precisa fazer essa hipotenusa, porque assim, essa é a grande questão da rigidez, é a hipotenusa. Então, se os dois lados não estiverem equilibrados, essa hipotenusa nunca vai sair. E isso se demonstra como uma procrastinação, uma falta, uma inação, né, perante as coisas da vida. E no caso, por exemplo, da oralidade, as questões, às vezes, emocionais, as ebulições, mesmo a senso-percepção da realidade momentânea, do corpo, coloca ali TPM, temperamento. Eu vou falar depois, eu vou fazer vídeos aqui sobre os tipos de temperamento e eu vou fazer uma analogia com os traços. Isso eu vou um pouquinho mais pra frente, já tô prometendo, né? Então quer dizer que eu vou ter que fazer, entendeu? Que é uma maneira do rígido lidar, né, com a procrastinação e tentar ajustar esses catetos, porque enquanto a gente não ajusta esses catetos, a hipotenusa não sai. Não sai. Então, o lado de fora sente a gente como lento, né? A pessoa tá lentificada ali nos processos de ação. E às vezes não é bem aí, não é bem por aí. A gente está calculando matematicamente qual é o próximo passo para que realmente essa hipotenusa saia de uma maneira correta e que faça sentido e que dê alinhamento a todas as outras questões. No caso, por exemplo, da oralidade, quando a pessoa ela tende a ficar muito ligada, assim, vamos dar um exemplo assim de procrastinação relacionada, por exemplo, aos relacionamentos, que reflete, por exemplo, na vida profissional. É muito comum, assim, como o homem, ele tem uma coisa, o homem em si, ele tem uma coisa, ele tem aquelas caixinhas, como eu já coloquei aqui em outros vídeos, né, que ele consegue separar sexo, amor, trabalho, música, religião, ele tem caixinhas, né, de compartimentos no cérebro que ele consegue separar uma coisa da outra. Porém, nós somos humanos, né, gente? Então, aí o que acontece? Quando você tem muita oralidade, mesmo você sendo homem ou mulher, aí não importa, mas o homem ele consegue separar esses processos, porque ele sabe que ele tem que trabalhar e tudo mais, e que o trabalho envolve todo o processo de autossegurança dele em relação às questões sociais, em relação aos próprios processos de se relacionar. Então, para o homem, o trabalho é uma coisa, assim, fundamental. Então, assim, mulheres que se relacionam com pessoas, homens que trabalham demais, elas às vezes dão uma pirada, assim, ai, não gosta de mim, não liga pra mim, coisa e tal. Não. O homem, ele tem... A primeira coisa para um homem é a questão do trabalho. Depois, vem as questões emocionais. Mas o que acontece quando você tem muita oralidade? Às vezes, as questões emocionais estão passando por algum tipo de problema, seja no relacionamento, seja com qualquer questão que mexa com o seu emocional, não importa, luto, qualquer coisa, faz com que esse emocional atinja essas caixinhas, né, que estão ali de compartimento todo bonitinho, que o homem consegue fazer isso muito bem. E isso interfere, por exemplo, no processo de ação. O homem, às vezes, quando está muito ocupado, mas assim, super sobrecarregado, com quase burnout, né? Que também eu já falei sobre burnout aqui no começo dos meus vídeos, mas depois eu posso até relembrar. Quando o sujeito está com burnout, por exemplo, e ele está muito sobrecarregado, às vezes, o que ele faz? Ele deixa um pouco de lado algumas questões, procrastina aí no caso emocional, que algumas mulheres me perguntam, ai, por que ele só trabalha e não me liga? E por que ele faz, entendeu? O homem consegue, porque ele separa muito bem a questão emocional. O próprio cérebro do homem já consegue fazer isso, consegue separar as questões emocionais e a racionalidade. As mulheres têm no centro do cérebro ali, é tudo misturado. Então, assim, nós, justamente como eu já coloquei em outros vídeos, porque a gente tem lá o hipotálamo menor, tem toda uma questão de estrutura cerebral que responde neuroquimicamente diferente, a gente tende a misturar as estações, principalmente se você tem bastante oralidade, entendeu? E isso tende a levar o sujeito a
procrastinar, por exemplo. Um outro caso, assim, de uma pessoa que trabalha demais e precisa estudar, e ela acaba colocando, porque assim, o trabalho é questão de sobrevivência, que está atrelado, né? Vamos colocar assim, no nosso instinto primitivo, a caça. Então, o homem, quando ele está no processo de trabalho, ele está no processo primitivo da caça para garantir a sobrevivência. E quando ele é chamado para um lado mais emotivo, mais emocional, mais fêmea, no sentido de que às vezes a fêmea cobra disso, mas você pode trocar os gêneros aí, gente, não misture, entendeu? Eu não falo só para um tipo de público, eu falo para todos. E aí, em cima disso, elas cobram, vou colocar elas porque fica mais fácil de eu falar, tá? Ou não dá para falar em it aqui em português. Então, em cima disso, elas cobram uma postura de um homem, numa captura mais emocional. E ele vai te devolver, às vezes, numa resposta mais racional. E isso, às vezes, demonstra uma falta de sentimento e de conexão no relacionamento, seja ele no trabalho, seja ele no relacionamento amoroso, seja ele em qualquer tipo de relacionamento. Quando você chama a pessoa para uma escuta X e para uma manifestação X, e a pessoa te devolve Y como uma manifestação daquilo que ela está passando. Então, às vezes, a procrastinação, seja no trabalho ou qualquer atividade da vida, às vezes de uma resposta que você está esperando, tem muito mais a ver com o funcionamento da pessoa em si, tipo, aí nesse caso de gênero, homem e mulher, porque tem compartimentos diferentes, neuroquímicas diferentes, e também quanto à questão de quanto desse traço ele tem e se manifesta nas ações. Por exemplo, se um cara tiver muita oralidade, ele tende realmente a ter mais uma demanda muito correlacional, né, com o que a mulher, por exemplo, está esperando. Então, se uma pessoa estiver muito enamorada, estiver muito apaixonada, ou não, né, porque às vezes acontece de que a pessoa tem, por exemplo, uma psicopatia alta e ela está extremamente apaixonada, mas porque ela tem oralidade também. E aí ela não te responde porque não fica ali procrastinando as ações, porque ela está tentando racionalizar e canalizar essa energia sentimental da felicidade, de deixar a coisa acontecer, com medo de não conseguir depois manter o controle e a liderança da situação. Então, para cada traço, gente, tem uma maneira, uma dinâmica, uma anatomia, uma fisiologia, né? Primeiro a anatomia, para a gente ver lá a questão de que traço e a fisiologia de que essa anatomia vai nos trazer como resposta. Então não adianta às vezes você cobrar, por exemplo, de si mesmo uma postura de que, por exemplo, se você tem bastante rigidez, coralidade, e você tá ali num impasse, por exemplo, eu tô no impasse, eu não consigo fazer isso porque não sai perfeito, assim. O rígido, ele tende a querer perfeição, né? E o oral tá ali, tá tomado por aquele sentimento de que pode dar merda, vai acontecer uma coisa estranha. E esse pode dar merda não é do masoca, não é do masoquismo, assim, entendeu? Porque o masoquismo também ele tem um pouco disso, assim, que ele demora, mas ele faz. Que é diferente, por exemplo, da procrastinação da rigidez com oralidade. O masoca ele tem um tempo dele que é aquele passo de tartaruga. Mas esse passo de tartaruga não é procrastinação. E isso tem que ficar bem claro. Se você tem bastante masoquismo, você quer fazer as coisas perfeitas para não ficar feio, não dar merda no final. Mas o rígido e o oral, eles querem... o oral ele tá indo mais porque ele tá tomado pelo sentimento. Por exemplo, se a pessoa estiver apaixonada e outra pessoa não tá nem aí para ele, aí ele vai ficar com o coração partido e aquilo vai ferrar, né, com todas as atividades da vida dele. Por exemplo, uma pessoa assim que tipo aquelas mulheres que assim que vivem em função da aceitação de um homem ou vice-versa, um homem que vive ou troca os gêneros, que vive esperando a aprovação do outro. O desejo do olhar do outro ali, nesse sentido lacaniano, é patológico, entendeu? Quando você precisa muito, é legal você ter o desejo no olhar do outro, mas quando você necessita disso,
narcisicamente, para você se autoafirmar e suas coisas irem para frente, que você tem bastante oralidade também nesse sentido, que você tem quase uma codependência do outro para poder se autoafirmar, às vezes você também trava e fica ali num processo de procrastinação e não sai do lugar e não faz a coisa que tem que fazer, porque você fica esperando aquela confirmação emocional de que você é importante. Você é importante, entendeu? Então, mas essa importância, tu que é mais oral, tem que dar para você mesmo. Você tem que achar aquele elo, sabe? Que vamos colocar assim, que é uma balança emocional, para que você coloque ali em cada lado o que é importante para você poder andar e poder ir para frente. E o que acontece com as pessoas quando elas procrastinam, quando elas têm muita oralidade, elas estão passando por questões emocionais, estão passando, sei lá, pode ser qualquer tipo de perrengue, às vezes até uma briga contra o peso, não consegui se olhar no espelho por causa disso, ter questões com a oralidade, né, exortação, que nem eu já coloquei em outros vídeos, né, se você quer emagrecer, trabalha essa questão da exortação, da comida entrar como um gozo, né, então tem todo um jogo por trás dessa oralidade que às vezes faz com que o sujeito ele trave, porque ele não consegue se sentir desejado, não consegue resolver uma questão, um perrengue emocional, e todas essas questões elas acabam sendo sublimadas para a inação. E essa inação, no fundo, faz com que esse sujeito fique muito mais mergulhado nas questões emocionais que estão ali dando perrengue nele, e ele não consegue sair do lugar, não consegue fazer o próximo passo. E se você for um rígido, por exemplo, com que tem bastante oralidade, aí o bicho pega, porque o seu lado emocional vai te falar uma coisa e você vai ficar todo tomado, porque a sua rigidez, que é altamente competitiva e hipotenusa, né, triangular, ali você está sempre preocupado se os catetos vão dar certo para poder formar o resultado. E aí o que acontece? Você fica parado na questão. E às vezes passam anos, aí quando você vai ver, a gente já tá lá com os pelinhos brancos, né, nos lugares errados. E aí o que acontece? Você vê que o tempo já passou, porque você está buscando uma perfeição que às vezes é da ordem da divindade mesmo, é da ordem da metafísica e que não vai rolar enquanto você não acreditar, por exemplo, que você tem que ter um ponto de equilíbrio e que tem que sair, tem que sair do campo da teoria às vezes e ir mais para o campo da praxis e dar um pouco sua cara para bater, para poder aprender, por exemplo, que as coisas têm que andar, mas você também tem que colocar alguns limites, né? Então, assim, a procrastinação, quando você tem muita rigidez e você tem muita oralidade, você tem que se policiar, ter uma masoca por perto, entendeu? Eu tenho um pouco de masoquismo, entendeu? E esse masoca, ele vai te dar métodos, ele vai te dar soluções para que, olha só quando a gente combina os traços, né? Esse masoca vai te dar métodos e soluções para que você, de alguma maneira, consiga se organizar, porque essa é a principal função do masoca, ele é organizado, ele consegue criar métodos, ele consegue criar rotinas, e às vezes o que está faltando é isso, é você deixar um pouquinho aí ser orientado, ou mesmo se você tiver masoquismo também no seu traço, ressaltar esse lado mais masoca para criar uma metodologia que te coloca horários, que te coloca prazer para você fazer uma neuroassociação para poder estar fazendo as coisas. O que acontece às vezes é que você vê a coisa que você tem que fazer e que você está procrastinando de uma maneira muito negativa. De uma maneira, ai caralho, tem que fazer isso agora, entendeu? Ai, que saco, de novo. Então, assim, ao invés de você ir pro lado do que você tem que fazer, eu tenho que fazer isso. Não, cria um método onde você pega aí um pouco do masoca se tiver, ou empresta de alguém que tem, se junte com alguém, por exemplo, se você está fazendo um grupo de estudo e você tem quase zero de masoquismo e que você não tem método e que você não tem ali toda uma questão da racionalidade
por exemplo, de um psico e mais mesmo de um esquizoide, porque o esquizoide também é bem racional, então ele também tem uns métodozinhos, mas ele dá uma viajada, né? Então o esquizoide também precisa de um masoca. Quanto mais rigidez com masoquismo, mais as coisas andam, são menos procrastinadores, porém a rigidez ainda tem uma coisa que fica demorando muito por causa da perfeição e que eles querem achar o ponto chave da perfeição. E o masoca, ele demora, porque assim, ele tem todo um medo de fazer uma coisa errada e que a coisa vai no final acabar dando merda. Então, no fundo, o que ele busca mesmo em si é um equilíbrio. E esse equilíbrio, assim, quando você, por exemplo, tem uma masoca do seu lado e com que tem alta psicopatia, que é aquelas pessoas líder, né? Tem a perna para fazer as coisas e tem a liderança para delegar. Essa pessoa, por exemplo, se você estiver num grupo de estudo numa faculdade, essa pessoa ela vai ajudar o grupo a fazer as coisas, a criar métodos, né? Quanto mais, por exemplo, mais masoquismo você tem, e você tem, tipo, eu tenho masoquismo com rigidez, então eu tenho a tendência, eu tenho muita perna para fazer as coisas, eu tenho a tendência de criar muitos métodos e a minha rigidez quer que aquilo saia de uma maneira perfeita. Então, se junte, por exemplo, com pessoas que têm esse perfil, porque essas pessoas vão, no fundo, te colocar ali um certo cabresto, mas ao mesmo tempo vai te colocar ali métodos mais eficientes para que você consiga, de alguma maneira, não ficar só no plano esquizoide ali da viagem, né? Se você é um esquizoide também, se prepara, se junta com pessoas que têm perna para poder te dar ali, botar seus sonhos na realidade, porque o que acontece? O esquizoide às vezes tem muita imaginação, gênios, gente, mas precisa de alguém que tenha as pernas para fazer as coisas, para botar as ideias dele. Por exemplo, você tem uma ideia mirabolante ali, de gênio, mas precisa ter alguém que tenha um método científico, que tem métodos, que tem perna para fazer as coisas e que faça com que, por exemplo, o seu sonho, em vez de ficar na procrastinação da viagem espacial do seu cérebro, vá para o plano da ação. Então, às vezes, para você, por exemplo, que tem problemas de procrastinar muito gravemente, patologicamente, você tem que buscar, inclusive, é engraçado, né? Esse vídeo aqui pode servir até para vocês acharem o seu analista ideal, entendeu? Dependendo do seu traço, gente, vocês podem perguntar para mim lá no privado, se tiverem dúvidas, assim, que tipo de analista é melhor para mim? Eu sempre, gente, faço a melhor triagem possível através, inclusive, dos traços. Por quê? Eu sei, tem muita gente que pode servir para mim, mas tem muita gente que eu nunca atenderia e eu encaminho para a pessoa certa. Para que a pessoa, ao invés de ficar ali anos e anos fazendo uma coisa que não daria certo, ela vá para a pessoa certa que vai saber colocá-la no lugar. Fica a dica.